Falando em filho de presidente e filho de ex-presidente, a coluna também trouxe uma análise sobre a última pesquisa com a intenção de votos à presidência. Lula e Flávio Bolsonaro, por isso eu falei de filho de ex-presidente, estão tecnicamente empatados, mas a pesquisa Atlas já mostra uma ligeira diferença aí de Flávio Bolsonaro. A primeira vez que nas pesquisas ele aparece um pouquinho à frente, claro, tecnicamente empatados, mais uma vez dizendo isso para vocês. Dentro da margem de erro, mas está na frente, né? Isso é um movimento importante que mostra que o Flávio veio para ficar. Isso. Né? Todo mundo achava que o Flávio seria um candidato mais fácil para o Lula derrotar. Ele foi mostrando uma viabilidade eleitoral e essa pesquisa é importante porque ela mostra que ele se consolidou como viável eleitoralmente, né? Poderia ser uma onda, mas mostrou que não é uma onda. Na verdade, ele está ali, vamos ver as próximas pesquisas com o Bolsonaro já em prisão domiciliar, como é que elas vão reportar esse novo cenário, né? Algumas pessoas apostam que a prisão domiciliar não é boa para o Flávio, nesse sentido de que ele pede esse discurso, né, da vitimização do pai ali preso, mas a gente precisa esperar os números para avaliar. Com relação ao presidente Lula, ele empacou nas pesquisas. O Flávio cresceu e o Lula empacou, né? Pelo menos não caiu, mas empacou. Então o governo vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir fazer entregas para o eleitorado ou mostrar entregas que tenha feito aí nos últimos 3 anos e meio para não para crescer nas pesquisas. Que entregas? Pois isso a gente também vai ter que descobrir por meio dos marqueteiros, porque a gente também não viu. Hoje tem uma coluna bastante interessante na Folha de São Paulo, da colega Adriana Fernandes, falando do endividamento da população brasileira, que mesmo o governo tendo feito aquele programa o Desenrola, que foi um programa bastante, né, anunciado ali pelo governo, isso não resolveu o problema do endividamento. Então não adianta a inflação baixar, porque as pessoas estão endividadas, então o dinheiro não chega, né, nem na primeira semana do mês, não vou falar nem mais do fim do mês. Você vai no supermercado, as coisas estão caras e seu dinheiro está comprometido com dívidas. Então, o governo também estimulou o endividamento das famílias quando liberou ali os empréstimos na folha de pagamento, né? Reduzindo os juros, os consignados. Foi uma outra medida desse governo. Então, você dá de um lado, tira do outro. Então, são medidas que o governo poderia ter tomado de ajudar a população. Eu me lembro muito que na época da campanha em que o Ciro Gomes foi candidato, ele falava que era o SPC Ciro, que era uma das primeiras medidas que ele ia tomar, que era ajudar as famílias a saírem do endividamento. O governo copiou essa ideia com o Desenrola, mas a gente não ouve mais falar no programa e o resultado, né, que a Adriana mostra na coluna dela é que o programa não funcionou. Então são questões que estão um pouco fora da agenda política, muito focada no caso Master, no INSS, mas que afetam diretamente a vida das pessoas e a popularidade do governo. Então o Lula não está conseguindo ter um governo bem avaliado, consequentemente isso se reflete na campanha presidencial. Então o governo vai ter que ter muito trabalho aí, os marqueteiros, para tentar mudar essa chavinha na cabeça das pessoas, senão o Lula vai ver o Flávio ganhando cada vez mais força. E se o Flávio conseguir arrancar e deixar o Lula lá atrás, aí o Lula vai começar a receber café frio, como a gente diz na política, né, Neila? Porque a expectativa de poder é que faz com que as pessoas se movimentem na política. Eu queria trazer uma informação exclusiva, que eu sempre te prometo aqui na coluna, no programa, que eu conversei ontem com o governador Tarcísio de Freitas, porque tem muitas especulações ainda de que o Tarcísio possa vir a ser candidato, principalmente com a domiciliar do presidente Lula, ou o Tarcísio cancela uma agenda, fica todo mundo desesperado, aí ele cancelou a agenda, porque ele vai se desincompatibilizar, e ele falou, olha, não sei de onde as pessoas tiram isso, eu não vou me desincompatibilizar, o que significa que o Tarcísio resolveu mesmo ser candidato ao governo de São Paulo. Sendo candidato à reeleição, ele pode continuar a campanha no cargo de governador. Se ele for candidato a presidente da República, no dia 5 de abril, a gente está aqui, esse dia batendo na porta, se ele continuar no governo, no dia 5 de abril, então acaba de vez a especulação de que ele possa ser candidato a outro cargo. Então, se ele estiver no governo, ele só pode se candidatar a governador. Então, ele disse que não tem isso, ele não vai,
que as pessoas não estão acostumadas com a forma dele de fazer política. Então, quando ele disse que ele não vai, é isso que ele está falando, a forma de fazer política, ele está dando a palavra dele de que ele não vai realmente sair. Eu brinquei com ele, então, todo mundo vai ter que guardar essa ansiedade, todo mundo que quer que o senhor seja candidato para 2030, né? Aí ele falou, isso está nas mãos de Deus, o meu destino é sempre traçado pelas mãos de Deus, e não deixa de ser isso, Neila, porque ninguém imaginou que o Tarcísio iria se tornar governador de São Paulo, né? Nem de São Paulo ele era, ele foi ganhando bastante. E nem político ele era. E nem político ele era, ele tinha inclusive trabalhado no governo Dilma, é um técnico. Depois, no governo Bolsonaro, ele ganhou bastante projeção, porque o Bolsonaro fazia aquelas lives, né, fazendo ali uma divulgação do seu governo, e o Tarcísio era muito frequentador das lives, e o Bolsonaro ali foi dando uma projeção ao Tarcísio e um carimbo no Tarcísio de uma pessoa eficiente, sim, de um político que fazia realmente entregas. E o Tarcísio, depois o Bolsonaro enxergou o Tarcísio como um nome que poderia ocupar um vácuo na política ali de São Paulo, e conseguiu emplacar... Um carioca em São Paulo. Um carioca em São Paulo. Agora quem está com problema em São Paulo é o PT, que vai ficar sem palanque. Então eles conseguiram convencer, o Lula convenceu, enfiou a goela abaixo o Haddad para ser candidato ao governo de São Paulo. Todo mundo acha, e inclusive no PT, que o Haddad está indo para o sacrifício para perder a eleição. Né? As avaliações das pesquisas e de quem entende de política em São Paulo, que o Tarcísio deve levar ainda no primeiro turno, e agora eles estão desesperados por um candidato ao Senado para tentar colocar pelo menos alguém com viabilidade eleitoral. Então a Simone Tebet, que é outra, aí vão fazer esse caminho também, vão exportar a Simone Tebet para São Paulo, importar, agora me confundi aqui com o termo. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso vai para São Paulo para tentar disputar a eleição pelo Senado. Vamos ver como é que o eleitor do Senado vai reagir a isso, para que o Tarcísio não faça as duas vagas para o Senado. Lembrando que a prioridade da direita nessa eleição é o Senado Federal, para que eles possam, no Senado, pautar impeachment de ministro do Supremo, que é a casa responsável por isso, né? A única forma de você afastar um ministro é pelo Senado Federal. Claro, o Supremo hoje tem na mão uma investigação que atinge ministros, mas para que o ministro André Mendonça, se ele quiser investigar o Alexandre de Moraes ou o Dias Toffoli, que já apareceram nesse contexto do caso Master, isso precisa ser decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem 10 ministros, uma composição de 11, porque o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, se recusa a colocar em votação o 11º ministro numa guerrinha particular ali que ele tem com o governo. Então os 10 ministros têm que sentar e têm que dar autorização para investigar um deles. Imagine, eu não preciso nem dizer que resultado um julgamento desse podia dar, né, Neila? A gente já sabe o que vai acontecer.